pedir. Né? Então a gente pede, e como Jesus disse, né, nenhum pedido fica sem auxílio, nenhum pedido fica sem resposta. Sempre, sempre a espiritualidade nos dá uma resposta. Até que essa resposta seja o silêncio, como Jesus fez exatamente com Pôncio Pilatos. Então a gente tem que estar sempre antenado nisso, né? Essa busca do orar e vigiar, porque é através dessa capacidade aumentada de concentração, de atenção, é que a gente começa a entender as coisas do sagrado. Muita gente quer buscar o sagrado através de aumento de mediunidade, esquece que na realidade a busca do sagrado começa aqui dentro, né? Começa com a reforma íntima. Eu diria que a reforma íntima ela é a base para qualquer pessoa que queira fazer alguma coisa de verdade para um outro. Né? Se você quiser curar alguém, se você quiser irradiar, né, uma prece que tenha realmente um efeito que levante aquela pessoa, né, você não vai conseguir fazer isso se você não tiver realmente as condições necessárias. E as condições necessárias são exatamente a sua higienização. Então, sem reforma íntima, é muito difícil até você falar de mediunidade, né? Porque você acaba sendo assistido por irmãozinhos, né, zombeteiros, trevosos, que na realidade às vezes não entendem ainda que, né, para que você possa aproximar os bons espíritos de você, você tem que estar em condições vibratórias para que isso aconteça. E a melhor maneira, como está escrito no Evangelho, de afastar os maus espíritos de nós é aproximar de nós os bons. Só que os bons só se aproximam quando eles entendem e verificam que nós estamos em condições de suportar o padrão vibratório deles. Né? Então, quando a gente entra em erro, em equívoco, em desequilíbrio, a primeira coisa que o mentor faz é se afastar da gente. Por quê? Se ele continuar junto de nós, ele vai alterar a nossa estrutura da psique. Né? Vai dar dor de cabeça, você vai ficar conturbado. Então ele se afasta por uma questão de proteção e livre-arbítrio seu. Né? Mas se você... Puxa, eu estou errando, peraí. Meu mentor, por favor, se aproxima novamente de mim. Né? Se você pede, ele imediatamente chega aí. Você sente, né? O padrão vibratório se arrepia todo. Caramba, o que está acontecendo? Só o aproximar dele. Tá certo? Então vamos fechar nossos olhos. Inspira profundamente. Prende um pouco o ar, solta lentamente pelo nariz no dobro do tempo que você inspirou. Esse padrão de respiração tem que ser diário. Inspira, prende, solta no dobro do tempo que você inspirou. Né? Esse padrão acalma sua mente, troca a polaridade da narina direita para a narina esquerda. Toda vez que você respira com predominância pela narina direita, sua mente está muito ativa. Mediunicamente, você não entra em estado de transe mediúnico se estiver respirando apenas com predominância pela narina direita, tem que ser pela narina esquerda, que é onde a frequência Hertz baixa. Amado Pai de infinita bondade e sabedoria, só temos a te agradecer a oportunidade do estudo e dos trabalhos que já vem ocorrendo em desdobramento com esse grupo, com essa egrégora, orientados por muitos irmãos bondosos e benevolentes, mentores de cada um de nós. Agradecendo essa oportunidade, pedindo, Pai, toda a proteção necessária, que os guias, os guardiões estejam presentes, selando nesse ambiente todo e qualquer intruso que possa adentrar o ambiente e que não esteja a fim de se instruir. Pedindo, Pai, que cada um de nós possa clarear as nossas mentes para que as novas informações possam permeá-las e que tenhamos novas atitudes, novas formas de pensar e principalmente novas atitudes para aqueles que nos cercam. Permita, Pai, que nosso centro de vontade, através do plexo solar, esteja sempre ativo numa constante de modificação, de mudança, de transformação, para que possamos sim ser merecedores de entrar na seara do Senhor. Em nome de Deus, em nome de Jesus, e agradecendo a espiritualidade maior que protege, orienta e nos dá toda a orientação necessária para a condução do trabalho, te pedimos permissão para iniciar os estudos desta noite. Graças a Deus. Antes de começar, a gente está reparando o tempo todo, né, o curso vem mostrando para vocês, que é fundamental a leitura do material didático que é enviado. Por quê? Nosso tempo aqui é muito curto e o número de informações é muito grande. Né? Então a gente não teria tempo de processar todas as informações necessárias para que realmente a gente possa estar atuando, né, 24 horas por dia nessa reforma íntima. A reforma íntima não é algo que a gente vem aqui, assiste, ah, tá bom, assisti, entendi. Não, não. Você tem que praticar diariamente. E a prática mais dificultosa é com aquele irmãozinho que pega no seu pé, aquela pessoa que é chata, aquele vizinho que bota o som alto,
aquele cachorro do vizinho que late e não para de latir, né? Nessas horas que você tem a oportunidade de treinar paciência, né? Resiliência, resignação. Nessas horas, esses são os momentos de guerra, de combate, que, né, o Krishna fala para o Arjuna, prepare-se para a guerra. A nossa guerra é interna, né? Nós temos que ser guerreiros, né, de nós com nós mesmos. Como diria um poema de Fernando Pessoa, Pai, ele termina o poema dizendo isso, Pai, protege-me de mim mesmo. E é isso que a gente tem que começar a entender. Que o mal, na realidade, como diz com muita propriedade o capítulo 3 da Gênesis, o mal existe sim, e tem origem. E essa origem é o ego. Né? A acentuação do ego, que leva ao conceito de egoísmo, né, é que faz com que a gente ignore ou tome decisões baseado no centro do nosso ego. E aí fica o egocentrismo. Então, a grande dificuldade, a grande doença da humanidade é o egocentrismo, é a gente centrar a nossa vida no nosso eu. Né? Se você botar Deus no meio, tudo girar em volta, você está em consonância com o que o Pai quer. Mas a gente não entende isso. Né? Seja feita a tua vontade, Pai. Não é assim no Pai Nosso? Mas a gente fala isso da boca para fora, esquece que para falar isso, a gente tem que botar Deus no meio das coisas. Deus tem que ser o núcleo central e tudo orbita em torno dele. Mas a gente não faz isso. A gente faz o quê? A gente coloca o nosso eu, chamado egocentrismo. A gente centra no eu. É tudo meu interesse, primeiro eu, depois eu. Né? Se você colocar Deus, na realidade você está colocando o próximo. Por isso que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Mandamento maior. Né? Quando o fariseu pergunta, mas qual seria o maior mandamento, mestre? Para Jesus, ele responde isso, exatamente, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se você não vê Deus no próximo, pode parar de procurar. Como uma frase dita por Mahatma Gandhi, se você não vê Deus no próximo, pode parar de procurar Deus, você não está entendendo o que é Deus. Porque Deus é onipotente, onipresente, onisciente, Ele está em cada um de nós. Se Ele está em cada um de nós, eu passo a respeitar os animais, eu passo a respeitar o ser humano, eu passo a respeitar o inimigo, porque o inimigo se torna inimigo devido a vidas passadas, devido a coisas que já aconteceram. Ninguém olha para a cara do outro e fala, não gosto dele. Tem um motivo. A gente tem que começar a entender esse motivo, que como diria nosso querido irmão Chico Xavier, nós somos os algozes de ontem. Éramos nós lá atrás jogando pedra na cruz, éramos nós lá atrás fazendo as barbáries da Idade Média, éramos nós lá atrás no circo romano, éramos nós lá atrás. É óbvio que a caminhada, né, vem nos trazendo possibilidades de purga, né, de expiações, mas também vem nos trazendo oportunidades de prova. E as provas são as mesmas, só que molduradas pela cultura do país que a gente vive, molduradas pela situação familiar, molduradas pela situação econômica. Então a gente tem várias, né, interferências ou inúmeras variáveis que nos dão as possibilidades da prova. E a gente não entende, a gente quer que a vida seja feita ou resolvida da nossa maneira. E não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Enquanto a gente não entender isso, né, a gente vai continuar sofrendo, porque sofrer é opcional. A dor desse planeta, um planeta de expiações e prova, ela é obrigatória. Por que obrigatória? Devido à nossa condição espiritual ainda muito devedora. Mas o sofrimento não é obrigatório, o sofrimento é opcional. O que é o sofrer? É o não entender o porquê eu passo por uma dificuldade. E essa dificuldade, que por muitas vezes são temerosas, né, uma doença grave, congênita, um câncer, alguma coisa assim, que a gente acha que é a coisa que é o final do mundo, né? A gente vai ver que na realidade talvez seja as maiores lições, os maiores aprendizados para o espírito. Quase todos os pacientes que a gente tratou, que desencarnaram com câncer, não foram um, dois, foram muitos, né? Posteriormente a gente teve a oportunidade de conversar com eles do mundo espiritual, e todos assim belíssimos, assim, todos, sabe, super purificados. Por quê? Porque o corpo funciona como um mata-borrão. Né? Então é uma coisa meio esquisita de falar, mas é verdade. Câncer para o espírito é uma morte belíssima. Puxa, você está falando que você nunca teve, já tive sim, já tive parentes que morreram de câncer, eu vi, acompanhando, eu vi o descolamento, né, das extremidades, quando a pessoa começa a desencarnar, começa a já descolar, né, os pés, as mãos. Eu olhava, eu vi o descolamento, aí você fala o que para a pessoa que está do teu lado, que também gosta daquela pessoa? Ó, tá indo embora, hein? De hoje à noite não passa.
Você não fala isso, né? Mas você nota, você repara. E esse espírito que está ali naquele sofrimento, quando ele desencarna, tem um entorpecer normal, tal, mas em pouco tempo ele se reabilita, por quê? Porque ele purgou, ele deixou ali, naquele corpo físico, as mazelas, então ele sai leve, solto, quase todos se apresentam de uma forma muito brilhante, muito esplendorosa, muito bela, né? Então essas coisas todas, na realidade, nos levam a entender que todo o nosso processo, nós estamos aqui para aprender. Mas prender. Eu nego estar preso. Se eu nego estar preso, eu quero liberdade. Com essa verdade, ela te libertará. A única forma de você, na realidade, se libertar é aprender. Para aprender, você, na realidade, é condição de aprendizado que é a liberdade. Se eu conheço a verdade, eu me liberto. Então, o único caminho é o quê? É o conhecimento. E é o autoconhecimento. Então, o curso da Reforma Íntima é exatamente isso. É um autoconhecimento sobre você, sobre as tuas potencialidades, sobre os teus defeitos, sobre as tuas mazelas, como é que você trabalha com elas. Né? Então, a gente acaba usando neurolinguística, neurociência. Por quê? Porque são coisas de Deus. A ciência é coisa de Deus. Então, a gente tem que saber usar. Antes da gente continuar, eu vou passar 2 vídeos rápidos para falar de 2 coisas que são bastante importantes dentro desse processo de aprendizado nosso. Um deles é o que a gente chama de auto-obsessão. Por que muitas pessoas não conseguem, às vezes, fazer a reforma íntima ou dizem que tem muita dificuldade em fazer a reforma íntima? Porque, na realidade, elas, por si só, elas não conseguem dar oportunidade nem para o processo de obsessão. Eu já comentei aqui, acho que na 2ª aula, se não me engano, esse vídeo aqui. Agora eu vou passar ele para vocês, porque eu acho ele bastante interessante para a gente prestar atenção no que é falado. Fica baixo. O que eu faço está errado, não consigo terminar nada que eu queria fazer. Eu acho que deve ter um espírito obsessor, obsessor, sou eu. Mas você... Calma, João, eu só vim aqui bater um papo rapidinho. Entrega. Tá errado. Cara, eu tinha algum perceber. Isso é uma longa história. Eu te matei em outra vida ou alguma coisa assim? Não, matou não. Você me destruiu. Destruiu a família, morreu de fome por sua causa. Você é um fofo, um amorzinho. Para de me atormentar, por favor, não aguento mais. Não, aí é que tá. Eu não consigo te atormentar. Quando eu penso em te atormentar, você já se prejudica sozinho. Hã? Eu fico só olhando, porque você é mestre em se dar mal sozinho, não precisa fazer nada. Então para de colocar a culpa em cima de mim de tudo que é errado te acontece, ok? Deixa em paz, larga. Quem é o obsessor aqui? Quem então, né? Mas como assim? Mas pronto pra te decidir. Mas você já acorda um bicho mal-humorado. Você já começa destratando sua filha, meu vizinho, o padeiro, o cachorro, o periquito, o papagaio, o Oswaldo, eu já tentei fazer uma prece para ver se alguém ilumina essa tua cabeça, mas nem os benfeitores espirituais conseguem chegar perto de você. E você é chato. É tão simples, basta você estar na tua, eu chego aqui, te obsedi, vou embora. Você atrai uma multidão de obsessores aqui, Oswaldo. Eu tenho direito de ficar, tenho que chegar me acotovelando, observando que é um monte de cabeça. Isso é culpa, você atrai. Oswaldo, bota a coisa na sua cabeça. Cada palavra de ódio, de rancor, de autopiedade que sai dessa tua boca é uma pedra que você mesmo bota no seu caminho. Eu não tenho nada a ver com isso. Entendeu? Vamos tomar um pouquinho de equilíbrio? Vamos tentar um pouquinho para o fazer o trabalho dele? Pode ser? Ok? Agora eu vou embora, que eu não estou ficar dando um conselho, não. Tá? Isso é coisa de mentor, eu sou obsessor. Ok? Bom, é um vídeo educativo que, na realidade, tem tudo a ver com o que a gente vem falando. Por quê? Porque o maior problema, talvez, da reforma íntima seja a auto-obsessão. As pessoas acreditam que tudo é o obsessor, né? Como coitado do obsessor. Ele está pedindo, às vezes, clemência para... Deixa eu trabalhar. Cara, vamos combinar? Eu sou obsessor, deixa eu te obsediar e você é obsediado. Mas você não deixa. Você se auto-obsedia pela tua negatividade, né? Pelas palavras, vamos dizer assim, clamorosas que você tece contra você mesmo. Tudo que você fala tem ressonância no espaço, no universo. Então jamais fale para o filho, esse garoto não tem jeito.
Isso é um perdido. Você está reforçando aquilo. Tudo que você entrega para o universo, que você bota no espaço, tem resposta. Seja para você ou para quem você falou. Não tem nada que saia da sua boca, não tem nada que saia da sua mente em pensamento, não tem nenhuma atitude que você tome no espaço, né, uma matriz que tem aqui, que não tenha resposta. Tudo tem resposta, tudo tem consequência. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente está nesse processo de reforma íntima. Por quê? Porque os obsessores começam a ver o seguinte: caramba, se esse cara fizer isso que esse outro está falando, eu vou perder a minha guarita. Eu não vou mais poder botar um drenozinho ali, né, no plexo dele, não vou poder botar um drenozinho no baço, né? Caramba, eu não vou trabalhar. Então o que eles fazem? Eles procuram sempre afastar. Quando você começa a entrar no caminho correto, tentar se dirigir para um processo de redenção, vamos colocar assim, os obsessores vão te atacar com tudo, é real. É igual quando você começa a fazer trabalho numa casa espírita, aparece um monte de coisa naquele dia, poxa, mas logo hoje, não, mas hoje justamente tem um negócio ali, então, olha, eu estou aqui no aniversário da minha fulana de tal, muita amiga minha, mas logo no dia que eu marquei de fazer a quentinha com o pessoal, vai sempre aparecer alguma coisa. Então, ou você assume o que você quer e bota como prioridade, ou você vai continuar se enganando. Esse é o maior problema, de que muitas pessoas não conseguem fazer a sua reforma íntima. E a reforma íntima está até hoje aí, né, como uma coisa que todo mundo fala, mas as pessoas não fazem, não colocam em prática. Então não adianta falar, ter informação, né, e achar bonito, se você não colocar em prática na sua vida. Não serve para nada. Para quê? Estão perdendo tempo. Não vai botar em prática no dia a dia? Está perdendo tempo aqui. Então o conceito é praticidade no dia a dia, 24 horas por dia. Então, quando a gente começa a entender um pouquinho sobre isso, a gente precisa entender a anatomia e a fisiologia do corpo sutil. Por quê? Porque nós estamos falando do autoconhecimento. Se eu não entender do que é feito o meu corpo, se eu não entender como é que é feito o meu corpo, né, que o Kardec chamou de perispírito, mas que tem N outros nomes de acordo com as culturas, a gente vai ter problemas. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: essa frase foi dita, né, por Max Planck, que é um dos pais da teoria quântica, em 1944. Antes de terminar a Segunda Guerra, ele falou isso: ó, toda matéria se origina e existe apenas em virtude de uma força. Devemos supor que por trás desta força existe uma mente consciente e inteligente. Essa mente é a matriz. Daí o Greg Braden pegou isso aqui, chamou de matriz divina, né? Foi lá pegar em Max Planck, era um grande físico, talvez tenha sido um dos pais da teoria quântica, e toda a matéria. Então, o que a gente começa a ver? Que está tudo entrelaçado. A gente não vê aqui, mas é como se tivesse uma malha. Em tudo que eu faço, tudo que eu projeto de pensamento, todas as minhas palavras, elas fixam no espaço e elas acabam tendo alguma forma pensamento, elas vão chegar em algum local. Então, isso já é dito pela física há muito tempo. Na história dos manuscritos Vedas, né, o povo chama de prana. O que? Pran é primordial, na energia primordial. Né? Daí vem os pranayama. Né? Então, você aprender a respirar a energia vital. Então, você fala assim, a maioria das pessoas não sabe respirar. Teve um programa sexta-feira passada, não sei se agora passou, a outra ainda, que era só sobre respiração. Atletas dando depoimento de como é que eles tinham melhorado a qualidade e o desempenho físico deles, aprendendo a respirar. Crianças dando depoimento que, na realidade, depois que aprenderam a respirar, melhoraram o desempenho escolar. Quer dizer, é tudo que a gente não aprende. Né? As pessoas te ensinam a escrever, te ensinam a falar, né? Mas ninguém te ensina a respirar. Por quê? Porque é natural. É natural, mas a médio e longo prazo você vai burlando essa naturalidade. Né? Você vai não fazendo a respiração profunda, né? Em 3 estágios. Começa aqui, depois vem para cá, depois ela chega aqui em cima, alta. Né? Então, a gente passa a respirar o quê? De forma muito curta. Respirando de forma muito curta, você não oxigena o cérebro. Não oxigenando o cérebro, a qualidade das tuas sinapses passa a ser menor. A quantidade de sinapses passa a ser menor. Eu preciso da presença do oxigênio para fazer as boas sinapses, dendrito, axônio,
derreteu acetilcolina, juntou, fez a sinapse, que é o quê? Uma confusão elétrica. Isso aciona outras áreas do cérebro e por aí vai. Então a gente tem que aprender a respirar. Então, puxa, Marco, como é que eu posso começar bem? Inspirou, prende, solta no dobro do tempo, pelo nariz. É através do nariz que você respira, não é pela boca. E solta pelo nariz também. Porque eu aprendi na yoga, né, que a gente respirava e soltava. Não, a respiração pela boca, em alguns casos, por exemplo, eu estou muito estressado, aí eu acabei, vou começar um exercício na yoga, né? Aí eu, por exemplo, faço a extensão, inspirando, na hora que eu solto e baixo aqui, aí é uma função específica. Mas o ato de respirar é pelo nariz. A gente vai reparar, os respiradores bucais quase todos têm déficit de atenção, eu já falei isso. Se você pegar uma criança com déficit de atenção, 60%, 70% é porque não sabe respirar, é respirador bucal. Então a gente começa a ver que na realidade, quando o Dr. Harbans, né, fez essa projeção aqui, ele disse o seguinte, olha só, esse nome prana, que a gente chama de fluido vital, na energia, no centro espírita, né? Ele tem vários nomes, sempre foi reconhecido na Índia, né? É chamado de prana, na acupuntura na China, Shi, na acupuntura no Japão, Ki, energia, isso aqui tudo é energia, né? Na Cabala, Hayá, né? No Antigo Egito, né? Nas culturas faraônicas, né? Ka, Mana, Al-Qaeda, Wong, aí você fala assim, caramba, então isso daqui não é de agora, não tem nada de novo. Tá? No Ocidente, né, Paracelsus, né, dizia fluido vital. Fluido vital não é uma terminologia usada por Kardec. Paracelsus já falava dele. Paracelsus é aquele que diz assim, tudo é veneno, nada é veneno, depende da quantidade. Né? Então, era um grande alquimista. Né? O Mesmer, né, fluido universal. Né? Muitas das coisas de Kardec foram buscadas nos estudos do magnetismo de Mesmer. Na psicanálise, Freud chama de libido. Na bioenergética, Reich chama de orgônio, energia orgânica. Né? E isso aqui tem muito de física. Né? Você tem, por exemplo, do lado da minha cama, eu durmo uma pirâmide, é uma pirâmide de resina, dentro dessa pirâmide tem um cristal, tá? E em volta do cristal tem fios de cobre. Né? Isso é um conhecimento radiônico. Para quê? Para fazer interferência das ondas eletromagnéticas que saem do meu celular, que dorme do meu lado. Né? Então, quando você bota um celular do lado para dormir, a emissão das ondas eletromagnéticas interfere na emissão das minhas ondas Hertz no cérebro. Seu sono fica muito leve, você acorda à toa, você não dorme bem. Você não chega no sono REM, que é o sono profundo, para você poder relaxar todas as estruturas e poder acordar no dia seguinte bem. Então, o dormir é fundamental. Então, a energia orgânica, né? Tem a caixa orgânica, que faz recuperação energética. Quer dizer, olha, é o mesmo, estou falando do mesmo item, com nomes diferentes. Na psicologia analítica, energia psíquica, né? Jung, Stanislav Grof, né? No psicodrama, né? O Moreno chama de fator S, que é de espontaneidade, né? Spontaneity. Na parapsicologia, o Bergson chama de elan vital. Na parapsicologia, o Heine chama de energia psi. Né? Na psicociência, né, o Sheldrake chama de morfogênese. Quer dizer, isso não é de agora. Isso é muito, mas muito antigo. Né? Independendo do nome, né, que se dá, na realidade todas elas estão falando a mesma coisa. Uma energia que dota o ser humano e uma energia que está presente no universo. E é a mesma energia. Pô, peraí. Se a matéria-prima é a mesma, eu tenho possibilidade de manipulação. Se eu sou feito de uma matéria que está aqui no ar, eu consigo interagir com ela. Por isso que o Fred Alan Wolf, que é um doutor da Universidade de Stanford, diz que nós somos um campo de energia aberto funcionando num campo de energia aberto. Nós trocamos energia com o meio ambiente o tempo todo. Então, esse processo de conhecer que, na realidade, eu emano energia, eu recebo energia o tempo todo das pessoas, do ambiente, de tudo que nos cerca, é o primeiro processo para você entender que quando você vai pensar mal de alguém, o primeiro a se lesar foi você. Quando você fala mal de alguém, o primeiro a se lesar foi você. Porque, na realidade, você interage com essa energia que está aqui. Ó. A gente não vê, mas está aqui. E essa energia está conectada. Né? A ponto da gente verificar experiências hoje, né? Já foi feito isso com berílio, com vários átomos, que, na realidade, existe uma sincronia entre as capacidades de movimento dos átomos e das partículas. Né? Então, você começa a ver o Greg Braden, tem uma experiência que ele narra no
efeito ISIS, né? Que ele narra exatamente isso, que na realidade o mesmo momento, no mesmo instante, com a mesma velocidade que você puxa, de repente o spin de um átomo, né, um elétron para um lado, o outro vai para o lado contrário, fazendo exatamente o spin. Aí você começa a ver, caramba, existe uma sincronicidade em tudo. E é um princípio da onde? Hermético. O primeiro princípio hermético é o mentalismo. Mas existe também o princípio da sincronicidade, que tudo está conectado, está tudo ligado. Né? Quando a gente falou para vocês que a religião católica manipula o termo religião, dizendo que era religar, e não é. Religar é religar. Por quê? Porque Constantino, fazendo igreja, precisava dizer o seguinte, ó, vocês estão desconectados de Deus, venha para a igreja, que aqui é a casa de Deus, e aqui vocês vão se reconectar. Isso é uma grande mentira. Né? Porque dentro do princípio latino, e até recuando ao grego, o conceito de religião, a tradução melhor seria relegere. Relegere é a releitura. Você sempre esteve conectado a Deus, porque Deus está dentro de você. O que você tem que fazer é reler. O que é reler? Ler novamente, olha de novo para dentro de você, percebe, tenha mais atenção, mais concentração. Reler é isso. Então, o verdadeiro sentido da palavra religião é relegere, não é religare. Né? Então, a gente foi enganado aí, até hoje você vê palestrantes falando isso, na realidade é um erro semântico, é um erro na etimologia da formação da palavra. Ok? Então, no Livro dos Espíritos, André Luiz se apropria do nome fluido vital e do fluido universal. Né? Então está aqui, ó, André Luiz chamando de fluido universal e Kardec chamando de fluido vital. Vamos pegar em Paracelso e Mesmer. Não inventaram nada. Né? Então você começa a ver que na realidade, olha o que na realidade já está citado há muito tempo lá atrás. Moisés, autor da Gênesis, no Antigo Testamento, conhecia essa diferença. Né? Que diferença? A diferença é quando você puxa o oxigênio, junto, né, com o oxigênio vem o prana, vem energia vital. Quando você joga para fora o gás carbônico, você está botando para fora o quê? O ectoplasma. Né? Só que não são só as narinas que fazem essa troca de fluido, são os nossos órgãos do corpo sutil, que são o quê? Os chakras. Né? Os chakras são reais. Então, eles são os órgãos do corpo sutil que fazem essa troca energética constante. A gente tem o nariz para puxar e para jogar para fora. Oxigênio, gás carbônico. Fluido vital, ectoplasma. O ectoplasma é matéria orgânica extremamente qualificada. Por isso, é alvo de obsessores e vampirizações. Né? Por quê? Porque é uma matéria-prima que você pode transformar, você pode moldar em qualquer outra coisa. Ok? Então, olha o que o Moisés lá atrás já falava. Né? Ele sabia que existia uma diferença entre o ar atmosférico e um princípio misterioso e potente que contém o ar. Ele chamava em hebraico de Neshemet Ruach Shaim. Está escrito lá no Antigo Testamento. Outra coisa, quando eu comecei a entender a relação entre o Novo Testamento e o Antigo Testamento, a gente na doutrina espírita praticamente não estuda quase o Antigo Testamento, mas o Antigo Testamento é riquíssimo, riquíssimo em compreensões para o Novo Testamento. Então, você começa a verificar que muitas das origens das coisas ditas por Jesus estão lá atrás, no Antigo Testamento. Mas a gente praticamente não lê, está superado, não está superado nada. É um conceito de história. A gente não pode jogar a história para fora, porque tudo é consequência. Jesus, quando veio, né, já veio sabendo que ele tinha que encarnar num momento bastante difícil para a humanidade, num povo revoltado, rebelde. Se Jesus encarna na Índia, por exemplo, talvez a missão dele não tivesse tido tanto sucesso. Por quê? Porque na Índia era um povo, na época, pacífico, que compreendia muitas coisas. E ele encarna onde? Ele encarna no coração do mundo, onde tinha o poder, né, romano. Ele encarna lá no povo rebelde, hebraico, que não aceitava, que achava que, né, o Salvador ia vir, e o Salvador ia vir com uma espada, e ele veio com amor. Né? Então, quando os judeus negam Jesus Cristo, é porque eles esperavam culturalmente um salvador da pátria. Um cara que levantasse a espada e botasse um exército atrás dele. E Jesus vem dizendo, amigo, está tudo errado, não é nada disso. Vocês estão compreendendo tudo errado. É igual o pessoal dizendo, Jesus vai voltar. Não, Jesus não vai voltar. Jesus já voltou, já está aqui entre a gente. Onde é que ele está? A energia crística que cada um de nós é portador. Jesus já está presente aqui no nosso meio. Cristó
né, mesma raiz de Krishna, né, é aquele que é jungido a, aquele que está unido a Deus. É o Cristo, por isso é Jesus o Cristo, não é Jesus Cristo, é Jesus o Cristo. Então Jesus, que é o personagem, né, encarna num corpo humano e é portador da energia crística, da energia Kri, que é de divindade, de criação, né, de coisas ligadas a Deus, aquele que está jungido. Então, Jesus, o Cristo, ele deixou para nós essa energia. Né, quando ele diz, né, quando ele fala assim, pediria ao Pai que, né, mande a vocês o Consolador prometido que estará em vós e convosco. Jesus não se enganou quando ele falou em vós e convosco. Em vós, energia crística. Convosco, o conhecimento. Jesus não dava uma palavrinha que não tivesse uma interpretação mais profunda por baixo. Né? Então, quando ele diz, né, que pediria ao Pai que envie a vocês o Consolador prometido, muita gente fala, o Consolador prometido é a doutrina espírita, não é especificamente a doutrina espírita, é o conhecimento da espiritualidade maior. Por quê? O budista agora então está fora, o hinduísta está fora, aquele que não preza ou não entende, né, Kardec não chega, não é isso. As pessoas são muito sectaristas e achando que tem uma religião melhor. Não é, a religião ela é dada de acordo com a sua capacidade de compreensão. Então a gente consegue entender essa palavra, ó, estará convosco e em vós. Jesus não está sendo redundante. O que estará conosco? O conhecimento. O que estará em nós? A energia crística. Então, Jesus já está presente no planeta Terra através dessa energia crística. Só que, como é que uma luz pode brilhar se tem uma montanha de sujeira em volta dela? O que Jesus fala quando ele fala de luz? Né? Que a luz foi feita para ficar no alto. Que você não cobre a luz com abafador. Não é assim que ele fala? Então você não pode botar o ego em cima da tua luz crística. É o que a gente faz. A gente não deixa, que deixe brilhar a vossa luz. Olha, Jesus só falava no imperativo. Já reparou? Faz uma análise, né, da forma como Jesus fala. Ele fala no imperativo. Ele não fala assim, ó, meu filho, vai estudando. Depois de muitos séculos, de muitas reencarnações, você vai deixar a tua luz brilhar. Né? Que deixe brilhar a vossa luz. O banquete já está servido. Tudo aí, e a gente não entende. A gente fica achando, não, tem que melhorar ainda 35 encarnações. Não é isso. É agora. É imediatamente. É o centro da vontade. Aciona ele e modifica a sua vida, modifica a sua forma de agir perante o próximo. É agora, a gente já tem condição. Aí você começa a ver, puxa vida, por isso que Jesus falava no imperativo. O que é imperativo? Faz. É agora. Não é para amanhã. Ele não está dando recado para você guardar e daqui a 35 encarnações você fazer. Não, é agora. Seja perfeito como perfeito é o meu Pai. Sede, ó, assume. É você agora. E a gente parece que não entende. Qual é o problema das doutrinas espiritualistas que trazem para o centro a responsabilidade pelas nossas atitudes, pensamentos e palavras? É que aquela coisa que eu não posso mais dizer, não, mas é o obsessor. Não, mas é o fulano de tal. Não, eu estou fazendo isso porque é kármico. Tudo é kármico. Mas se você não tiver uma atitude de mudança, porque o karma pode ser modificado, como o DNA pode ser modificado, como uma doença pode ser extirpada. Não é porque você cometeu equívocos no passado, especificamente você vai ter que purgar na mesma intensidade. Não é isso. E é isso que é o problema, às vezes, que as pessoas não entendem. Se você se predispõe a mudar, se você muda, se você traz o conhecimento, ele não significa só ter acesso à informação. Conhecimento significa a prática efetiva. Né? Por isso que os Vedas, né, e Veda, em sânscrito significa conhecimento, dizia que conhece a verdade, ela te libertará e o conhecimento liberta. Caramba, é parecido, né? Um está escrito no Evangelho e o outro está escrito no Bhagavad Gita. Então, na realidade, quando eu tenho acesso à informação e levo essa informação para o meu cotidiano, para a minha vida, com todos aqueles que me cercam, e principalmente comigo mesmo, você muda teu karma. Você pode extirpar o karma quando você muda, você se transforma num novo patamar de consciência. Por quê? Você não vai mais repetir o erro. Porque você só vem repetindo os erros porque você vai estar sendo reprovado.
nas várias provas que a vida te apresentou. Então, quando a gente começa a entender que isso já era dito lá atrás, olha só, existe sim uma energia que pode modificar toda a nossa estrutura psíquica, mas a gente tem que saber clamar por isso, tem que saber processar isso em nós mesmos. Entendendo uma outra coisinha também que é bastante interessante aqui, são os tipos de energia que a gente consegue entender. Você tem as energias físicas, a gente já viu, né? Força nuclear forte, do núcleo, do átomo, força nuclear fraca, força gravitacional, eletromagnética, e tem uma quinta força, que é a força de sincronicidade. Essas são as 5 forças do universo. O amor é capaz de ativar todas ao mesmo tempo. Como é que é? O amor é capaz de ativar as 5 forças que se conhecem hoje no universo. Você estrutura através, né, de uma emanação de uma mãe em pedido de clemência, né, para um filho, de repente a estrutura do pensamento dele pode se modificar. Por quê? Porque imanta. A continuidade de uma prece imanta no campo mental daquele que recebe a prece, né, a ponto de ele começar a serenar, se modificando aos poucos. Ele que se modifica. Mas a prece imanta no campo dele e vai impregnando como se fosse um micróbio que vai penetrando aos poucos. Por isso que a prece é fundamental. A prece é de um poder absurdo, mas a gente parece que não consegue entender, né? A gente não tem a fé necessária para fazer a prece com fervor e acreditar que ela vai. Você acha que Jesus ia falar besteira? Né? Manda uma montanha se mover, que ela vai se mover. Estou usando aqui palavras do cotidiano, né? Mas não vou mudar o sentido, porque o que ele dizia era isso. A montanha pode ser a montanha de problemas, você pode interpretar de 1000 maneiras, mas ele está falando também da estrutura física. Nós temos capacidade de interferência na matéria. Nós somos capazes de dissolver um átomo. Como diria Einstein, é mais fácil você desintegrar um átomo do que desintegrar um preconceito. Nós somos preconceituosos, nós conceituamos coisas de forma pré-estabelecida. Não, eu não posso. Eu não consigo. Né? Então a gente parece que é criado desde pequeno para não acreditar que a gente pode. E se você é Tomé, amigo, desculpa. Está faltando muito ainda. Eu só acredito se eu ver. Né? O que Jesus fala para Tomé? Felizes aqueles que não viram e creram. Mas a gente parece que é Tomé, tem que ver. Não, cadê? Deixa eu ver. Aí o cara vai para o centro espírito, eu quero ver o espírito. Deixa eu ver. Se eu não ver, eu não acredito. Aí parece que não aparece. Alguém já foi em sessão de materialização? A coisa mais engraçada, tem assim, 2, 3, 7 que eu falo assim, eu quero ver esse negócio que materializa. Mentira, deixa eu ver. Parece que naquele dia não materializa nada. Parece que é de propósito. Aí tu fala assim, mas como é que pode? Né? A fé conjunta faz muita coisa. Uma corrente de prece, de oração, tem uma capacidade absurda de remodelar estruturas psíquicas, né, de muitos espíritos que estão lá embaixo no umbral. E a gente não tem só compromisso com aquela família consanguínea nossa. Nosso compromisso é com toda a humanidade. A gente eu pertencia a um grupo durante muito tempo. A gente todo mundo era curador prânico, né? Tinha formação de curador prânico. E a gente fazia uma prece para o planeta, sempre. Toda vez que a gente começava o trabalho, né, a prece do Mestre Show Kokusui era uma prece para o planeta. Né? E a gente irradiava amor para o planeta. A gente imaginava fazer uma ideoplastia do planeta e irradiava amor para o planeta. Por quê? Porque é onde a gente vive. Se eu estou emanando amor para o planeta, eu estou emanando amor que vai chegar em mim. O primeiro livro do Luiz Sérgio, o livro rosazinho, Mundo que eu Encontrei, e em determinado momento ele está numa viagem astral e ele para assim, ele vê o planeta Terra, né? Aí vê uns negócios em volta do planeta Terra, né? Aí olha assim, ele perguntou ao mentor, aquilo são satélites, são pedras orbitando em volta do planeta Terra, né? E o mentor fala assim, não, aquele é o nível de pensamento dos terráqueos. Uma gosma nojenta, entre verde, musgo e marrom, né? É o nível do pensamento do planeta. Então, para você dissipar isso, haja neutrinos saindo das calotas, né, polares lá do Sol, né, do centro do Sol, 450 mil graus Celsius, 5 mil graus Celsius na extremidade. Por quê? São esses neutrinos que vão varrem diariamente, né, a nossa humanidade, depurando. Imagina se não fosse a luz. A luz é depurativa mesmo, né? Ela sara
o nosso corpo. Dona Eugorina, né, no livro Poder da Mente, ela tem uma poliomielite, né? E aí o que acontece? Ó, nunca mais vai andar. O mentor dela aparece e fala assim: você quer andar? Puxa, como eu gostaria, mas os médicos já me condenaram. Você acredita que você pode andar? Não, mas os mentores, você acredita que você pode andar? Se eu disser para você que você pode andar, você acredita? Ah, então tá. Então você vai fazer todo dia o que eu falar. Então, a primeira coisa, tomar banho de sol. Todo dia, para irradiar novamente aquelas células que estão mortas, e o sol, os neutrinos, são capazes de recuperar a quantidade de elétrons que tem numa célula. Porque a morte de uma célula é a perda de elétrons. A gente já falou sobre isso. Uma célula que está em processo de morte está com 26 milivolts, entre 28 e 24 milivolts para baixo. Uma célula normal tem entre 70 e 90 milivolts. O sol é capaz de ativar os milivolts da célula, é capaz de aumentar o número de elétrons. Então, nada é por acaso. Então, tenha perseverança, faça exercício todo dia. E ela volta a andar. É um livro fininho, Poder da Mente. Dona Eugorina. Tá lá. Compra lá para vocês verem. Pessoas que têm dificuldade, falam, não, os médicos já desenganaram, você nunca mais vai andar, teve secção de medula e ficou essa distância aqui, ó. Sabe o que aconteceu com a medula? Conectou de novo. Por quê? Ela irradiava pelo sushumna, porque essa energia medular aqui, né? Dentro da medula tem o quê? O canal central, que é o sushumna. A partir do momento que você tem fé e canaliza, o que vai acontecendo? O sushumna vai se estruturando e vai correndo o fluxo de energia. Voltando o fluxo de energia, amigo, a medula cresce. É real. É real. Ah, mas tem uma experiência que falou que isso é difícil. É tudo difícil, né? Até o dia que alguém não sabia que era tão difícil e foi lá e fez. Não é assim? Então, ou a gente começa a entender o que é fé, e fé precisa de ação. Lembra? Fé, palavra portuguesa, substantivo. Recua até o latim, fides, substantivo também. Mas se eu recuar até o grego, zote é verbo. Se é verbo, precisa de ação. Se precisa de ação, eu tenho que acreditar na minha ação. Por isso que Paulo dizia, a fé sem obra é morta. Então, se a gente quer mudar a nossa vida, se a gente quer mudar alguma coisa na nossa vida, a gente tem que fazer a nossa parte. Não adianta ficar, eu oro, mas tá bom, tu ora e faz mais o quê? Só ora? Amigo, desculpa, tá tudo errado. Tem que orar e fazer a tua parte. A parte é o quê? É física? Vai recuperação física, vai para um fisioterapeuta, vai, procura, não tem dinheiro, não sai andando sozinho, né? Pega um elástico em casa. Se você não fizer nada, nada vai acontecer. Marcos, vou colocar uma questão. Você colocou uma coisa que eu achei muito interessante, a diferença entre dor e sofrimento. Porque a dor é obrigatória e o sofrimento é opcional. É opcional. Achei bom isso, achei interessante. Comecei a pensar. Então, por exemplo, um fato da vida qualquer, um fato grave, trágico, todos nós estamos sujeitos, né? Acontece um fato assim, então você sofre não, você tem a dor do fato. Né? Essa dor do fato, ela pode se estender por algum tempo, porque dependendo da gravidade do fato. Sentir dor é natural, até porque nesse planeta a dor é depurativa. Então ela é natural. Então, aonde começa, eu já escutei em outros lugares também, que o espírita tem que ter uma atitude espírita. Então ele tem que compreender a dor de uma forma diferente. Ele tem que aceitar a dor e quase que ser como se fosse um repórter da dor, quase que ficar alheio à dor. Eu fico meio assim constrangido quando eu escuto essas Como coisas. diria o velho ditado, a dor dói. A dor O dói. problema é a gente não compreender o porquê eu passo pela dor. O sofrimento é a ignorância, a falta de compreensão do porquê eu passo pela dor. Deus não te dá nenhum fardo maior do que a sua capacidade de suportar. Então, se você está passando por uma dor, essa dor é purgativa. Ela é necessária para que você aprenda algo. Não é por que eu estou passando pela dor, é para quê. Eu tenho que aprender o quê. E esse é a grande sacada para você não sofrer. Porque, eu sou acometido de uma doença congênita e, puxa vida, essa doença não tem cura. Mas eu tenho que aprender alguma coisa com ela. Senão, essa doença não serve para nada. Porque a doença nada mais é do que um meio de correção e aprendizagem. Você está falando, então, em aceitação. Eu posso aceitar, mas não ficar passivo. Essa é resignação. Eu prefiro chamar de resignação. Porque a resignação não é você aceitar os fatos. É você compreender que naquele momento as coisas não estão acontecendo como você gostaria. Mas você vai trabalhar até o último segundo, o último suspiro da sua vida, para mudar aquela realidade. Se você não mudar nesta vida, alguém cético vai falar assim, olha só, morreu tentando.
Né? Uma vez eu tinha um grupo, né, que a gente visitava o hospital toda quarta-feira, e doentes e tal. Uma vez uma pessoa que trabalhava comigo falou assim, Mexara, vai morrer. Pra que a gente está tratando dele? O médico falou que ele tem 2, 3 meses de vida no máximo. Então perdendo tempo para outro cara lá que a gente pode curar. Eu falei assim, olha, teu princípio está totalmente errado. Quem trabalha com cura não trabalha para curar ninguém. Nós não temos esse poder. Porque a cura depende, né, de merecimento, de processo kármico, de purga. Então quem trabalha com cura tem que ter consciência, você não está ali para curar. Você está ali para aliviar e tirar as mazelas do corpo mental de forma a sair e dar possibilidade de purgar mais. Porque quanto mais possibilidade de purga você der, mais higienização você está fazendo para aquele corpo espiritual. Então ele vai desencarnar bem. Esse é o processo, é a mentalidade de quem sabe trabalhar com cura. Isso está muito bem escrito no livro O Mago de Estróvulos. Esse livro todo mundo, mais para frente eu vou recomendar, vou pedir para todo mundo ler. Porque ali você vai entender o que é um processo de tratamento. Porque a cura não está nas nossas mãos. Por isso que a Federação Espírita Brasileira pede para as casas espíritas não dizerem que trabalham com cura, trabalham com tratamento espiritual. Que o processo de cura é um processo muito complexo, que envolve muitas variáveis, entre elas o merecimento. A quantidade, né, de tempo de purga, em várias coisas. Então a gente não trabalha. Então quando eu expliquei, ela falou assim, poxa, então peraí, eu não tenho que ficar feliz ou triste porque o fulano melhorou, piorou. Não, não é nosso processo. Se eu acredito que eu estou depurando a pessoa, estou limpando, higienizando, eu sei que eu estou dando possibilidade dela purgar mais. Por exemplo, um paciente cancerígeno, você limpa ele, tal, faz o processo inteiro. Se você fizer a medição depois de 2 horas que você fez o trabalho, ele está completamente sujo de novo. Então você fala assim, pô, mas por que adiantou se eu fiquei aqui nesse cara 40 minutos trabalhando, né, na cura prânica a gente fica 40 minutos no único paciente, um exemplo, ou no reiki, o que seja, né, e depois 2 horas, 3 horas o cara está sujo de novo. Você higienizou e aí deu a oportunidade dele botar para fora mais sujeira. Começou a entender qual é a relação do verdadeiro pesquisador da verdade, daquele que realmente trabalha em busca de ajudar o próximo? Não está nas nossas mãos curar. O que a gente tem que fazer é aliviar a dor. Como é que é aliviar a dor? Dando oportunidade de purga. Tá certo? Ok? Bom, então é importante a gente entender que a gente interage com essas energias físicas, né? O amor, como eu falei, ele é capaz de interagir com essas 5 forças aqui. Existem as energias etéreas, né, que a gente não conhece, matéria escura 23%, energia escura 73%. Isso se eu somar dá 96% mais 4% da matéria conhecida, que é a nossa tabela periódica, 118 elementos, dá mais ou menos a nossa grande ignorância, que a gente não conhece nada. Né? Então tem uma quantidade enorme de energia escura, que é em torno de 73%, e uma quantidade enorme de matéria escura, que é o quê? 23%. Somei os dois, 96. Sobrou quanto? 4. Que é 4% que a gente conhece. Que é a tabela periódica, que tem lá 118 elementos. Se eu fizer uma regra de 3 simples, eu vou chegar no número de quase 3.000. 2.950 elementos, dos quais a gente só conhece 118. Por isso que se manda a sonda para Marte, chega lá, não tem vida. Claro, os nossos instrumentos só reconhecem 118 partículas. E as outras que a gente não conhece? As 2.700 e tantas, que a gente não tem a menor condição, porque não tem o quê? Forma de captar esse átomo, essa partícula, o que seja. Então você começa a ver que nós somos muito prepotentes quando o ser humano acha que só, né, um universo com trilhões de planetas, trilhões de galáxias, um monte, só tem vida na Terra. Isso é uma ignorância atroz. Né? Deus, na sua sabedoria, vai fazer só vida num planetinha, como diria Carl Sagan, naquele pálido ponto azul. Só ali tem vida. O restante não tem nada. Legal. Aí você começa a ver que a gente ainda é muito prepotente. A gente acha que entende alguma coisa. Isaac Newton, o que eu conheço é uma gota. O que eu ignoro é o oceano. Então a gente começa a ver que é importante você começar a entender sobre essas energias. Outro tipo de energia é a energia do corpo sutil, que é o nosso foco aqui. Corpos perispirituais é composto de tipos de prana e forças vitais. Cada sistema de chakra tem um tipo de prana que ele capta. A pana, né? Tem vários tipos, a gente vai ver aí o material é rico para falar sobre isso. O sistema do fluxo prânico, as nadis, né? Por onde corre? Nadis são as canaletas energéticas. Os grantes,
né, que é uma junção de vários fluxos, né, que inclusive por muitas vezes entram também plexos nervosos, porque a matéria, o corpo orgânico está diretamente ligado ao corpo sutil. Né? Um está muito intrinsecamente ligado ao outro. Então, a gente tem que conhecer um pouquinho. Por isso que o material didático de vocês, um é sobre o corpo sutil e outro é sobre a anatomia e a fisiologia do corpo humano. Né? Porque, por exemplo, você vai tratar o baço. Vamos concentrar no baço. Aí o cara, Bechara, onde é que é o baço mesmo, né? Aqui. Onde é que é o fígado? Aqui. Onde é que é o pâncreas? Aqui. Então você tem que saber para poder canalizar e criar a ideoplastia certa no local certo. Por que eles são considerados pontos de segurança? Aonde? Os grandes. Porque os grandes são nódulos, por exemplo, você tem alguns grandes que são nódulos de liberação energética. Por exemplo, a subida da Kundalini, na realidade, né, o Brahma Grande, que é um dos primeiros a ser liberado, normalmente quando você está em trabalho mediúnico, você automaticamente libera ele. É o fluxo de energia que é magnética, que sobe, que é transmutado com fluido elétrico, que é transmutado basicamente na altura da onde? Do teu cardíaco. É por isso que muita gente fala assim, Jesus, ele era dotado de potencialidades magnéticas e telúricas, né? Em outras palavras, desejo sexual, sim, claro. Ele tinha um corpo humano, como todas as pessoas. Só que o nível de informação, o nível de evolução de Jesus, o que ele fazia? Ele transmutava essa energia a nível do cardíaco e analisava por quê. A energia sexual é uma energia poderosíssima para a cura. Por isso é que se pede, né, isenção da prática sexual quando você vai fazer um trabalho mediúnico. Principalmente se você trabalha em recomposições, processo de desobsessão, processo de antigoécia, que é anti-magia negra, que seria magia branca, processo de apometria, onde se apresentam espíritos debilitados, espíritos que por muitas vezes têm a sensação que perderam a perna. Então você tem que doar ao ectoplasma, essa energia é uma energia telúrica, uma energia que vem do processo magnético. E você doa ela para que você possa o quê? A espiritualidade possa amenizar aquele espírito, adormecer ele e levar ele para um hospital. Existe um livro, A Escada de Jacó, que fala sobre a guerra do Iraque. E em determinado momento, os espíritos estão querendo pegar fluidos para recompor, né, aqueles irmãozinhos que morreram dilacerados com granadas, tal. O livro é belíssimo. E aí, em determinado momento, a espiritualidade não encontra fluido em lugar nenhum. Porque é deserto, dá para pegar fluido vital de árvore, mas é pouquinho, mas é só cactos. Então eles começaram a pegar fluido de camelo, de animal, porque não tinha um ser humano com possibilidade de doação de fluido. Escada de Jacó. É um livro belíssimo. Aí você fala assim, cara, ele narra a dificuldade da espiritualidade, às vezes poder ajudar, porque não tem um humano se prontificando. Acidente do fulano ali de bicicleta e morreu. Aí passa o cara de carro, ih, rapaz, tu viu? Cadê a cabeça dele? Não tô vendo. Aí o outro, isso o que é outro, do outro lado, cadê? Ih, morreu mesmo, cara, que tu... Aí o cara para o carro. Não tem um cidadão que saia, pai, por favor, se for de tua vontade e houver possibilidade, retira o fluido de mim, dá para esse irmãozinho que está em dificuldade. Às vezes a espiritualidade só precisa de um pouquinho de ectoplasma para desacordar aquele espíritozinho lá que, né, desencarnou de uma forma trágica, para poder levar ele para um hospital. Você não desacorda, você não leva um espírito que está desesperado, gritando, achando que perdeu o pescoço, que perdeu os braços, né? Ele em pânico, você não consegue fazer nada. A espiritualidade vem, não tem acesso. Então precisa de matéria-prima. Quem é esse que dá essa matéria-prima? Os encarnados. Você consegue costurar uma calça jeans com uma gaze? Os espíritos não conseguem doar o fluido que eles têm para curar um processo rudimentar, que é o corpo espiritual do desencarnado do planeta Terra. Precisa de quê? De ectoplasma, precisa de um fluido similar para poder doar. Então, quando você passar por um desastre, passar por um acidente, né? Fecha os olhinhos, não precisa fazer prece, nada não. Né? Vou fazer uma prece. Pai, nós estamos no céu santificado. Demorou muito. Então, Pai, se tiver condição, por favor, retira de mim a energia necessária, né? E que os espíritos possam levar. Sabe o que eu faço? A gente cansa de fazer isso. Às vezes tá muito de gente assim, olhando, não sei o quê. Aí você entra assim, pai, por favor, seja feita uma varredura, que todos os irmãozinhos que estão aqui presentes, observadores, possam retirar, né? Possam ser retirados deles um pouquinho de ectoplasma para poder compor, entregar a espiritualidade para poder trabalhar. Você pode fazer isso. Você pode canalizar um fluido enorme só pelo teu pensamento, né? Você dá a ordem de comando,
e os fluidos se aglomeram. E a espiritualidade, opa, esse aí está trabalhando para ajudar a gente. Mas a gente parece que não entende, né? A gente, todo mundo é curioso, quer ver o que está acontecendo, e ninguém se prontifica a fazer uma prece ali, pedir, né, que retire, né, que doe de si. O que o nosso querido, né, que a gente botou aqui na abertura, fala? Não é dando que se recebe? A Francisco de Assis não fala isso? Então, eu tenho que o quê? Me despolarizar de alguma coisa para que o universo me polarize. E é isso que acontece. Quando eu dou amor, eu recebo amor. Quando eu dou o meu fluido, eu recebo fluido. Quando eu dou o passe, eu recebo o passe. É real. Toda vez que você se doa em amor, sem nenhum tipo de interesse, você recebe imediatamente a reciprocidade na mesma intensidade e quase sempre com maior volume. Aí você fala assim, caramba, então, Francisco de Assis é brilhante, é dando que se recebe, né? Então é interessante a gente entender sobre isso. A fluidez da energia Kundalini, que é a energia magnética que sobe pelo Sushumna, né? E vai se encontrar exatamente na altura do cardíaco para transmutar. Quando alguém fala assim, fulano está transmutando, Jesus fazia muito isso. Ele transmutava a energia. Né? Então, esta capacidade nós temos. Tudo que faço, podereis fazer e muito mais. Jesus não fala nada que não tenha propriedade e veracidade. Então, se ele fez, nós também podemos fazer. O nome perispírito, né, que é cunhado por Kardec, olha como é que já foi chamado, olha só. Não vou aqui entrar em detalhes, está escrito, né, no Luiz Gonzaga Pinheiro, né, no livro Perispírito e suas modelações. Então, olha só, os egípcios chamavam de K, Pitágoras chamavam de corpo sutil da alma, Aristóteles, corpo sutil etéreo, os platônicos, né, Dioquema, e por aí vai, olha só. Os cristãos primitivos, corpo glorioso, Paracelso, corpo astral, os católicos, alma. Tudo isso aqui, na realidade, é o perispírito. E, na realidade, nós sabemos, peri é pele, pele do espírito. Né? Então, a gente tem o corpo físico, o corpo que a gente chama de modelador organizacional biológico, é o MOB, né? Hernani Guimarães que chamou desse nome, que a gente chama normalmente de duplo etéreo. Eu tenho o corpo espiritual, que é a forma como a gente se apresenta no desdobramento, ou quando você desencarna. Né? Depois você tem o corpo mental, que se divide em mental inferior, que protege os três aqui, e o mental superior, que protege os três em cima, que é o nosso ego, a nossa energia crística e o nosso Atma. Aí você fala assim, o que é o Atma? É a nossa centelha divina. Então eu tenho o corpo mental superior protegendo os três corpos superiores, e eu tenho o corpo mental inferior protegendo os três corpos inferiores. Você fala assim, então se eu somei 3 para cá e tem um no meio, que é o campo mental, são 7. Por isso que a natureza humana é septupla. Nós temos 7 corpos. Quando você vai fazer o trabalho de apometria, né, quando você está trabalhando por protocolo ou individual, o que a gente faz? Primeira coisa, separando os corpos. Separa os corpos por quê? Para ter acesso ao campo mental. Porque você não tira uma mazela de vidas passadas do corpo físico. Você tem que abrir os corpos e ir lá no campo mental. E quem abre tem que saber fechar. Você não pode deixar a estrutura dos corpos, né, desamparadas ou abertas. Por quê? Porque as frequências moduladas, às vezes, elas estão fechadas porque a pessoa não tem psique, não tem estrutura psíquica para suportar. Por isso que, às vezes, fazer regressão tem que fazer com quem sabe. Porque ele pode mexer em áreas do campo mental que vieram bloqueadas propositalmente pelos geneticistas da espiritualidade, porque você não tem condição psíquica de resolver naquele momento. Tem coisas que a gente vai passar ainda, talvez que a gente poderia chamar de trágica, que não vão ser nessa vida, vai ser na próxima. Por quê? Porque a gente não tem compreensão ainda para entender por que passar por aquela dor enorme. Então, olha como a espiritualidade é. Né? O cara, quando está do lado de lá, fala assim, sou um devedor. Quero voltar cego, mudo, manco, com problemas congênitos, com dor de barriga. Só que aí o cara pede para voltar todos, né, estrupiados. Aí o mentor olha e fala assim, tá bom, vou dar algumas coisinhas. Aí volta ele lá com um dedinho mindinho, com a unha encravada e com uma enxaqueca. Deus não me ama. Puxa vida, tu com essa enxaqueca que não para. Então, se o Papai do Céu fizesse tipo que você pediu, amigo, você estava ferrado. Né? A gente parece que não compreende que às vezes a gente não tem estrutura psíquica para suportar as purgas que a gente ainda vai trabalhar.